O assoalho do processo notochordal funde-se com o endoderma intraembrionário do saco vitelínico subjacente. E as camadas fundidas elas vão sofrer uma degeneração gradual, resultando na formação de aberturas no assoalho do processo notochordal, permitindo a comunicação do canal notochordal com o saco vitelínico. O processo da notocorda ela torna-se intercalado ao endoderme, de modo que a linha média do embrião consista de duas camadas celulares, chamadas de placa notocordal. Conforme o hipoblasto é substituído pelas células da endoderme, que se movem na linha primitiva, as células da placa notocordal proliferam-se e destacam-se da endoderme, como mostra a figura. As placas, elas formam então um sólido cordão de células da notocorda definitiva, que irá ficar por baixo do sulco neural e serve como base para o esqueleto axial, que irá formar os ossos da cabeça e da coluna vertebral, dando certa rigidez ao embrião em desenvolvimento. Além disso, indica o local dos futuros corpos das vértebras. A notocorda ela vai ser a estrutura em torno da qual se irá formar a coluna vertebral e ela desaparece com a formação dos corpos das vértebras, persistindo apenas com um núcleo pulposo em cada disco interventral. A notocorda em desenvolvimento ela induz o ectoderma sobrejacente a espaçar-se e formar a placa neural, que será o primórdio do sistema nervoso central. O alantoide, que aparece ao lado direito da figura, ele aparece por volta do 16º dia como um pequeno divertículo ou uma evaginação da parede caudal do saco vitelínico. Os vasos sanguíneos da alantoide, eles tornam-se as artérias e as aveias umbilicais. O disco embrionário, ele inicialmente é achatado e quase redondo. Gradualmente, ele vai tornar-se alongado, com uma das extremidades cefálicas largas e a extremidade caudal mais estreita. A expansão desse disco embrionário ocorre principalmente na região cefálica. A região da linha primitiva vai permanecer mais ou menos do mesmo tamanho, como mostra aí na figura. O detalhe para o disco embrionário no dia 17 dias, no 18 dias e nos 21 dias, onde nós vamos ter o desenvolvimento dos discos embrionários, que posteriormente serão a parte da coluna cervical, e a estrutura da membrana bucofaríngea, que será a futura boca, as estruturas das placas neurais em desenvolvimento, que elas estão cada vez mais aumentando de tamanho, correlacionado aos dias. Então, quando mais avança, mais as divisões celulares acontecem, as modificações também acontecem. O crescimento e o alongamento da parte cefálica do disco são causados por uma migração contínua de células da linha primitiva. Nesse estágio, a linha primitiva ela mostra mudanças regressivas, rapidamente se reduz e logo desaparecerá. Na parte cefálica, as camadas germinativas começam a diferenciação por volta da metade da 3ª semana, enquanto a parte caudal e a diferenciação começa por volta da 4ª semana. Neurulação é o processo pelo qual a placa neural forma o tubo neural. Ao final da 3ª semana, as bordas laterais da placa neural tornam-se elevadas para formar as pregas neurais e a depressão na região média forma o sulco neural. Gradualmente, as pregas neurais aproximam-se uma da outra na linha média, onde se fundem. A fusão começa na região cervical, no 5º somito, e avança cranial e caudalmente. Como resultado, o tubo neural é formado. Até a fusão estar completada, as extremidades cefálicas e caudal do tubo neural comunicam-se com a cavidade amniótica por meio dos neuroporos anterior, que é o cranial, e posterior, o caudal. O fechamento do neurosporo cranial ocorre aproximadamente em 25 dias, estágio de 18 a 20 somitos, enquanto o neurosporo posterior se fecha com 28 dias, no estágio de 25 somitos.
A neurulação, então, é completada e o sistema nervoso central é representado pelo fechamento da estrutura tubular, em formação com uma estreita porção caudal, a medula espinal, e uma porção cefálica muito larga, caracterizada por várias dilatações, as vesículas cefálicas. As pregas neurais elas tornam-se proeminentes na extremidade cefálica e constituem os primeiros sinais do desenvolvimento do encéfalo. No fim da terceira semana, as pregas neurais já começam a se aproximar e fusionam-se, convertendo a placa neural no tubo neural, o primórdio do sistema nervoso central. O tubo neural logo se separa do ectoderma, o qual diferencia-se na epiderme. A formação e a migração de células da crista neural na medula espinal, células da crista elas vão formar-se nas extremidades das pregas neurais e só migram para longe dessa região após completa formação do tubo neural. Após a migração, as células contribuem para uma série de estruturas heterogêneas, incluindo gânglios da raiz dorsal, gânglios da cadeia simpática, medula da suprarrenal e outros tecidos. Numa eletromicrografia de varredura, as células da crista no topo do tubo neural formado podem ser vistas migrando para longe desta área. Nesta figura, podemos observar a aproximação das pregas neurais, o fechamento da crista neural e a formação dos gânglios espinal em desenvolvimento e do tubo neural. Quando o tubo neural se separa do ectoderma da superfície, células da crista neural migram-se dorsolateralmente de ambos os lados do tubo neural, formando uma massa achatada e irregular, a crista neural, entre o tubo neural e o ectoderma superficial sobrejacente. A crista neural separa-se em partes direita e esquerda, onde elas originam os gânglios sensitivos dos nervos espinais e cranianos. O desenvolvimento dos somitos ocorre no mesoderma intraembrionário. De ambos os lados vai se proliferar, formando uma coluna longitudinal espessa de mesoderma paraxial. No fim da terceira semana, o mesoderma paraxial diferencia-se e começa a dividir-se em pares de corpos cuboides. Os somitos que se localizam de ambos os lados do tubo neural em desenvolvimento. Os somitos constituem um dos critérios para se estabelecer a idade do embrião em desenvolvimento. Eles aparecem primeiramente na extremidade cefálica e avançam para a extremidade caudal, onde darão origem à maior parte do esqueleto axial, aos músculos associados e à derme da pele adjacente. O celoma embrionário ele aparece como pequenos espaços celômicos ou vesículas isolados no mesoderma lateral e no mesoderma cardiogênico. Estes espaços, eles logo coalescem, formando uma única cavidade em forma de ferradura. O celoma intraembrionário, ele se divide no mesoderma lateral em duas camadas. A camada parietal, ela continua-se com o mesoderma extraembrionário, que cobre o amínio. A camada visceral, quase contínua com o mesoderma extraembrionário, cobre o saco vitelínico. O mesoderma somático e o ectoderma formam a parede do corpo, também chamado de somatopleura, enquanto o mesoderma esplânico e o endoderma formam a parede do intestino do embrião, chamado de esplanchnopleura. Ainda no início da terceira semana, começa também a angiogênese, que é a formação dos vasos sanguíneos, que é no mesoderma extraembrionário do saco vitelínico, do pedículo do embrião e do córeo. A angiogênese do embrião começa a se formar cerca de 2 dias mais tarde, e a formação inicial do sistema cardiovascular está relacionada com a ausência de quantidade significativa de vitelo no ovo e no saco vitelino, com a consequente urgência em obter vasos sanguíneos que tratam oxigênio e nutrientes para o embrião, a partir da circulação materna, a partir da placenta. No fim da segunda semana, o embrião é nutrido pelo sangue materno, por difusão através do celoma extraembrionário e do saco vitelino. Na terceira semana, portanto, temos a formação da angiogênese e da hematogênese. A angiogênese ela pode ser resumida da seguinte maneira.
As células mesenquimais, também chamadas de angioblastos, agregam-se formando grupos de células angiogênicas, também chamadas de ilhotas sanguíneas. Dentro das ilhotas, fendas intercelulares confluem, formando pequenas cavidades. Os angioblastos se achatam, tornando-se células endoteliais que se dispõem em torno da cavidade e formam o endotélio, como mostra aí a figura. Estas cavidades, com revestimento endotelial, elas se fundem para formar redes de canais endoteliais. Vasos avançam para áreas adjacentes por brotamento endotelial e fusão por outros vasos sanguíneos. Células sanguíneas formam-se de células endoteliais, que são chamadas de hemocitoblastos. Com o desenvolvimento dos vasos nas paredes do saco vitelino e da alantoide ao fim da terceira semana. A formação do sangue no embrião só começa na quinta semana. Ela ocorre primeiro em várias partes do mesênquima do embrião, principalmente no fígado, e mais tarde no baço e na medula óssea e linfonodos. Células mesenquimais que circundam os vasos sanguíneos endoteliais primitivos diferenciam-se nos elementos musculares e no tecido conjuntivo dos vasos. Na terceira semana ainda do desenvolvimento embrionário, temos também a formação do sistema cardiovascular primitivo. O coração e os grandes vasos formam-se de células mesenquimais da área cardiogênica. Durante a terceira semana, um par de canais longitudinais revestidos por endotélio, os tubos cardíacos endocárdicos, forma-se e se funde, formando o tubo cardíaco primitivo. O coração tubular ele vai unir-se a vasos sanguíneos do embrião, do pedículo do embrião, do córeo e do saco vitelínico, estabelecendo o sistema cardiovascular primitivo. No fim da terceira semana, o sangue circula no coração e ele começa a bater entre o 21º e o 22º dia. O sistema cardiovascular é o primeiro sistema de órgãos a funcionar. Os batimentos cardíacos eles podem ser detectados por ultrassonografia durante a quinta semana, cerca de 7 semanas após o início do batimento cardíaco embrionário. No fim da terceira semana, o sangue do embrião começa a fluir lentamente pelos capilares das vilosidades coriônicas. O oxigênio e nutrientes do sangue materno são presentes nos espaços intervilosos e eles vão se difundir através das paredes das vilosidades e penetram no sangue do embrião. O gás carbônico e resíduos difundem-se do sangue dos capilares fetais para o sangue materno através da parede das vilosidades. As vilosidades que se prendem aos tecidos maternos através da capa citotrofoblástica constituem as vilosidades tronco, que é a vilosidade de ancoragem. E as vilosidades que crescem dos lados das vilosidades tronco constituem as vilosidades ramificadas, chamadas de vilosidades terminais. Ao lado, podemos observar aí as figuras mostrando o desenvolvimento dessas vilosidades coriônicas. Além disso, a sua funcionalidade é importante devido justamente a essa troca de oxigênio e gás carbônico e retirando toda a substância tóxica que pode vir no embrião, que ele pode estar ali no lugar da troca respiratória, né, entre oxigênio e gás carbônico, então ele está ao mesmo tempo limpando a corrente sanguínea que está sendo formada do embrião. No começo da terceira semana, o trofoblasto ele é caracterizado pelas vilosidades primárias, que consistem em um cerne de citotrofoblastos revestidos por uma camada de sinciotrofoblasto. Mais tarde, as células mesodérmicas elas penetram nas vilosidades primárias e crescem em direção à decídua, formando a vilosidade secundária. No final da terceira semana, as células mesodérmicas começam a se diferenciar em células sanguíneas e pequenos vasos sanguíneos, formando o sistema capilar da vilosidade, que agora é chamada de vilosidade terciária ou vilosidade placentária definitiva. Os capilares nas vilosidades terciárias fazem contato com os capilares da mesoderme, da placa coriônica e com o pedúculo conector, conectando a placenta ao embrião. Enquanto isso, as células citotrofoblasto começam a penetrar progressivamente o revestimento de sinciotrofoblasto até alcançarem o endométrio.
Assim, estabelece-se o contato com as extensões dos troncos filosos vizinhos, formando uma fina camada externa de citotrofoblasto. Esta camada gradualmente circunda o trofoblasto inteiramente e liga firmemente o saco coriônico ao tecido do endometrial materno. A cavidade coriônica, enquanto isso, torna-se maior por volta do 19º ao 20º dia, e o embrião é ligado a uma camada trofoblástica por um pedúnculo conector. O pedículo conector mais tarde forma o cordão umbilical, que se liga à placenta e o embrião. Temos, portanto, na terceira semana, vários eventos principais que acontecem no embrião, como o sistema da neurulação, que é a formação aí da parte dos neurônios da cabeça, da coluna cervical, as estruturas todas do sistema cardíaco, que também são formados, né? Então, primeiro o coração, a parte todinha da angiogênese com a formação do fluxo sanguíneo pelo embrião. Ou seja, vários eventos são muito importantes durante essa terceira semana do desenvolvimento. Esta foi a nossa aula. Até a próxima.